Salve, salve galerinha! Vamos falar um pouquinho sobre mudanças de estado físico nesse nosso aprofundamento de hoje, né? Essa parte importante que aparece bastante nos vestibulares, principalmente no Enem. Quero abordar essas mudanças, recordar com você as mudanças e também os calores, as energias envolvidas nessas mudanças. Bora lá então, galera? Quando se fala em mudança de estado físico, é importante a gente lembrar que o ciclo da água exemplifica muito isso pra gente, né? Nós temos aí a situação onde a água dos lagos, oceanos, rios sofre processo de evaporação, né? E essa evaporação, conforme o vapor d'água sobe, a temperatura vai diminuindo, diminuindo, e a hora que chega lá em cima, nós temos a formação das nuvens pelo processo de condensação, né? Por ter uma temperatura baixa. Essas nuvens vão ter o processo de precipitação, né? Essa precipitação vai gerar água, né? Nós vamos ter formação de neve, de gelo, essa água sofre infiltração, ela chega até o lençol freático, retorna para os lagos, para os oceanos, para os rios, escorre na superfície da Terra. Então nós temos aí todas as transformações, ó, né, envolvidas, né, aqui no ciclo da água. E quando eu falo que nós temos a condensação, a formação das nuvens, eu acho que é importante a gente lembrar também que isso acontece lá na troposfera, viu gente? E quando a gente fala em camadas na atmosfera, é importante você lembrar, inclusive essa sequência aqui, ó, que eu trago a troposfera, nós temos a camada logo acima do solo do planeta Terra, aqui no nosso desenho, a estratosfera, onde nós temos a camada de ozônio, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Termosfera e mesosfera, não se esqueça que aqui nós temos a ionosfera, que a gente fala, onde nós temos uma concentração de íons mais alta, onde acontece a reflexão das ondas de rádio. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos falar então dessas mudanças de estado, né? Para a gente recordar. Veja bem, olha só, nessas mudanças, nessas transformações, nós temos aí uma coisa que é bem corriqueira, a galera lembra bem, né? Sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização, que pode ser a evaporação, que é um processo lento, superficial, né? Rios, mares, oceanos, ebulição, que é um processo mais rápido, formação de bolhas, e a calefação, que é instantânea. Gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, lembrando que a liquefação acontece com aumento brusco de pressão e diminuição brusca de temperatura, né? Mas não podemos usar os dois nomes aí que são sinônimos. Nós temos aí líquido para o sólido, solidificação, tá? E sólido para o gasoso, sublimação. A volta para o sólido eu também posso chamar de sublimação ou ressublimação, tá? Mas isso aqui é só para dar uma recordadinha, eu tenho certeza que a galera lembra muito bem, né? Agora, e a quantidade de energia que é envolvida nessas transformações? É isso que eu quero trabalhar com vocês nesse nosso aprofundamentozinho, tá? Bom, gente, pensando em quantidade de energia, se eu estabelecer para você uma flecha da esquerda para a direita, olha só. Nessa flecha, você vai perceber que nós temos o processo de fusão e de vaporização, certo? O que está acontecendo? É uma absorção ou uma liberação de energia para que aconteçam essas transformações? Uma absorção, né, gente? Para o gelo derreter, por exemplo, tem que fornecer calor para ele, ele absorve esse calor e derrete. Para a água sair do estado líquido e passar para o gasoso, você tem que fornecer calor, fornecer energia, né? As moléculas vão pegar essa energia, aumentar a agitação e passar para o estado gasoso, né? Portanto, esse seria um sentido endotérmico. Logo, o processo contrário, né, seria um sentido exotérmico. Então, condensação, liquefação, solidificação liberaria energia. São processos que liberam energia para acontecer, tá bom? Agora, o fato é, e a quantidade de energia que precisa ser absorvida ou liberada nessas transformações? É aí que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais, para ir um pouquinho além aí para os vestibulares, principalmente a nível de segunda fase, tá bom? Bom, gente, pensando nessas energias, eu vou recordar um detalhe com você. Quando a gente fala em calor, né, energia e tal, é muito importante você lembrar que o calor é a energia térmica em trânsito, né, que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, se eu tenho aqui o corpo A numa temperatura de 80 graus Celsius, em contato com o corpo B de 10 graus Celsius, eu vou ter uma transferência de energia de A para B. Essa energia eu vou chamar de calor, né? Eu trago até aqui uma fogueira, e lembrando, uma fogueira nos aquece através da transferência de calor. Então, a energia que é transferida, térmica, né, transferida, nós chamamos de calor, né? E a gente pode quantificar essa energia, não é verdade? Vamos recordar rapidinho? Nós temos então dois tipos de calor aí nessas transferências. Eu tenho o calor sensível, onde acontece só a mudança de temperatura. No calor sensível, galera, nós não temos a mudança de estado físico, né? Só para a galera dar uma recordadinha, olha só. Então eu pego o gelo, por exemplo, começo a aquecer ele, e vamos supor, ele está menos 10 graus Celsius, eu estou aquecendo, a temperatura está aumentando, não começou a derreter ainda, porque a nível do mar
né, considerando um gelo de água pura, né, de água destilada, ele começa a derreter a 0 graus Celsius. Eu estou fornecendo calor, não chegou a 0 ainda. Então esse calor que eu estou fornecendo, ele é sensível, né? Como é que a gente calcula esse calor sensível mesmo, gente? Por que macete, lembra? Então é só aplicar o que macete, nós vamos aplicar nos exercícios aí para frente, para você ver. Quantidade de calor, essa aqui seria a massa do corpo, né, no caso do gelo. O calor específico, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E a variação da temperatura. Nós vamos aplicar para você ver, tá bom? Já o calor latente é quando você fornece o calor e acontece a mudança de estado. Olha só, o gelo começou a derreter, né? Então eu cheguei em 0 graus Celsius. Lembrando a galerinha que substância pura, quando a gente começa a aquecer, por exemplo, o gelo chega a 0 graus Celsius, a temperatura permanece 0 graus Celsius durante todo o derretimento enquanto houver sólido. Né? Porque a energia que você está fornecendo está sendo utilizada para quebrar as interações entre as moléculas de água, né? No caso do gelo, né? Que são ligações de hidrogênio. Né? Essas quebras exigem energia. Então o calor que você está fornecendo, mesmo que de maneira constante, está sendo utilizado para romper, né, essas forças intermoleculares. Né? E isso faz com que a temperatura permaneça constante. Lógico, considerando a água destilada, a água como substância pura. Tá? Como é que eu calculo, professor, esse calor aí latente? É o Quimole, famoso Quimole, né? Aqui nós temos a massa, certo, gente? E aqui o calor latente. No caso aqui, o seria o latente de fusão, né? Nós vamos falar um pouquinho desse calor latente para você. Graficamente, para a gente entender o calor sensível e latente, é o seguinte. Imagina, ó, peguei o gelo a menos 20, comecei a aquecer, tá? O tempo está passando, estou fornecendo energia. Então eu saí de menos 20, a hora que eu chego em 0, veja, não tive ainda aqui mudança de estado físico. Então o calor aqui é o que? É sensível. Se eu quiser calcular essa quantidade de energia aqui, ó, esse calor que eu estou fornecendo aqui para o gelo, eu aplico que macete, que é esse aqui que nós vimos, tá vendo? Ó, aqui, ó, nesse espacinho B, o calor é latente. Por quê? Porque aqui chegou em 0 graus Celsius, ele começa a derreter. Quando ele começa a mudar de fase, olha só, eu aplico aqui no caso o Quimole. Tá? Se eu quisesse calcular a quantidade de energia fornecida para sair, por exemplo, desse ponto e chegar nesse, tá vendo? Depois a mesma coisa, ó, depois que derreteu tudo, ele passa para o estado líquido, ó, só líquido. Mas eu estou aquecendo, mas ele não chegou em 100 graus Celsius ainda, né? E aí essa energia que eu estou fornecendo, esse calor, é o calor sensível de novo, tá vendo? Ó, porque não está mudando de estado físico. Certo, pessoal? E aqui, latente, ó, latente, ó, aqui está tendo a vaporização, né? Líquido para o vapor. Aqui, ó, note que a temperatura ficou constante de novo. Por quê, professor? Ué, porque a energia fornecida está sendo utilizada, está sendo consumida na quebra das interações entre as moléculas. Ela está sendo consumida, logo a temperatura não aumenta. A hora que todo o líquido passa para o estado de vapor, que a gente chega nesse ponto aqui, o que acontece? Aí sim a gente tem um aumento de temperatura, porque ó, eu estou fazendo um aquecimento constante, né? E aí eu não estou quebrando mais forças intermoleculares, passou tudo para o vapor. Aí o calor sensível de novo, estou aquecendo, não estou mudando de estado físico. Aí eu quero calcular esse calor sensível aqui, beleza, aplica aqui macete aqui, né? Tudo bem? Tá? Então essa seria a cara do gráfico de um aquecimento de uma substância pura aí no caso, tá bom? Bom, gente, então só lá para lembrar aqui que é o calor específico, né? O calor específico, na verdade, é a quantidade de energia de calor, por exemplo, em calorias ou em joules, quilocaloria, quilojoule, que a gente tem que fornecer, né? No caso aqui eu exemplifico com o gelo, né? Por exemplo, para eu subir, aumentar a temperatura de 26 para 27, ou seja, aumentar, por exemplo, a temperatura em 1 grau Celsius, correto? Em 1 grau Celsius, de um material, correto? De 1 grama de um material, tá? Por exemplo, se eu falar, ó, calor específico, por exemplo, do gelo, 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Eu preciso de 0,5 calorias, né, para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama, né, do material que eu estiver usando. Tudo bem? Lembrando, a galerinha, que uma caloria tem aproximadamente 4,2 joules, se a gente precisar transformar, tá bom? Já no caso do latente, olha só, galera, eu trago aqui. Então, isso aqui vai ser tudo fornecido para a gente no exercício. Você vai ver. Nós temos o latente fusão, né, por exemplo, 80 calorias por grama. Ou seja, eu preciso fornecer 80 calorias, né, para água, por exemplo, para 1 grama de água fundir, entendeu? Derreter. É isso. E de solidificação? Note que é o mesmo valor, só que o valor sinalzinho negativo. É só para falar que essa energia agora ela vai ser o quê? Ela vai ser retirada, né? Então, por exemplo, num resfriamento, eu estou retirando energia. Então, eu preciso retirar 80 calorias para resfriar 1 grama de água, por exemplo, né? Note que o valor é o mesmo, só muda o sinalzinho, tá? Mesma coisa que a vaporização e a condensação. A vaporização eu tenho 540, olha só, bem mais energia, ó, tá vendo, gente? Agora para passar do estado líquido para o estado de vapor, tá?
Ó, bem maior a energia agora, tá vendo? E aqui a condensação também, para voltar, sinalzinho negativo. Tudo bem? Bom, vamos colocar em prática isso aí? Bora lá? Ô, gente, eu trago esse exercício da UEM aqui para a gente bater uma bolinha nele. Ó. No quadro a seguir são apresentadas algumas propriedades físico-químicas da água. Então eu trago a tabelinha. Nessa tabelinha, a UEM fornece aqui ó, calor de fusão, calor de vaporização. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que o latente de fusão e o latente de vaporização, que nós falamos agora mesmo. Né? A quantidade de energia que eu tenho que fornecer, né, para a água, por exemplo, 1 grama de água, de gelo no caso, fundir. Com 540 calorias é a quantidade de energia, de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama, né, de água líquida passar para o estado de vapor. Tá? Então, isso aqui seriam os latentes. Né? Aqui, ó, a capacidade calórica seria o calor específico, né, que nós falamos agora mesmo também. É legal você lembrar também a unidade, ó, que ajuda. Né? Então, no sólido, o calor específico, por exemplo, da água no estado sólido é 0,5, ou seja, eu preciso de fornecer 0,5 calorias para cada grama de água aumentar em 1 grau Celsius. Né? O líquido é 1, gasoso 0,5 também. Bom, considerando um corpo de água de 100 gramas sob pressão constante de 1 atmosfera e temperatura inicial de 25 graus Celsius, assinale o que for correto. Na proposição 01, a UEM diz o seguinte: ao remover 2.500 calorias do referido corpo de água, tem-se sua completa solidificação. Vamos pensar um pouquinho? Bom, ao remover 2.500 calorias do referido corpo de água, tem sua completa solidificação? Ô, gente, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar essa quantidade de energia aí e verificar o que acontece. Olha só o que eu fiz, ó. Eu apliquei o Q-macete para eu conseguir verificar como é que vai ficar o sistema da temperatura. Ó, eu peguei, removi 2.500 calorias, olha só. Calor específico, no caso da água, ela está lá a 25 graus Celsius, então a água líquida, certo? Ó, o líquido, eu peguei esse valor aqui. Coloquei lá 100 gramas, né, que é a massa, vezes ΔT. Aí eu calculei o ΔT. Fazendo a continha, eu cheguei em menos 25 graus Celsius. A gente sabe que ΔT é temperatura final menos inicial, certo? A inicial, quanto que é que ele falou lá? 25. Ó, então, quanto que deu? Deu menos 25, a inicial é 25, então menos 25, a temperatura final dá 0 graus Celsius. Mas veja, essa quantidade de energia aqui, né, ela vai ter que ser removida para você sair de 25 graus Celsius e chegar em 0. A hora que você chega em 0, o que acontece? O gelo começa a ser formado, né? Você começa a solidificar, não é verdade? Mas não é que você vai estar totalmente solidificado. Então, na verdade, essa energia ela só ela vai ser totalmente utilizada, removida, para chegar em 0, de 25 a 0. Né? Ou seja, que calor que é esse, gente? É um calor sensível, que não aconteceu ainda a mudança de estado físico. Agora, a partir disso, vai acontecer a mudança de estado físico. Então, ela começa a derreter, eu tenho um equilíbrio entre o sólido e o líquido. Tá? Então, a gente vai considerar como incorreto isso. Então, é o que eu escrevi. A temperatura atingida não será suficiente para sua completa solidificação, pois a 0 tem esses dois estados, né? Sólido e líquido. Ela está começando a derreter. Então, tá falsa essa primeira aí. Tá bom? Na segunda, galera, a UEM diz o seguinte: após transferir para esse corpo de água 10.000 calorias, sua temperatura será de 150 graus Celsius. Bom, será que é verdade? Será que a temperatura chega a 150 quando a gente colocar nesse corpo de água 10.000 calorias? Bom, vamos pensar. Inicialmente nós estamos a 25 graus Celsius, né? Então o que vai acontecer? Eu vou fornecer energia de 25 até chegar em 100 graus. Por cara que chegar em 100 graus, ela vai começar a passar para o estado de vapor, né? Então vamos aplicar primeiramente. E aí de 25 a 100 não mudou de estado físico, ela continua líquida. Então o calor é sensível. Importante lembrar, tá vendo? Apliquei o Q-macete, sempre como for sensível a gente aplica o Q-macete, ó. Coloquei a massa do corpo de água, 100, o calor específico da água no estado líquido, né? Tá lá 1, né? E a temperatura final menos inicial, ó, 100 menos inicial que é 25. Fiz a continha, 7.500 calorias, 7.500, tá. Bom, chegou em 100. Chegou em 100, o que vai acontecer? Vai começar a vaporizar. Aí eu já tenho latente, concorda? Eu tenho vaporização total dessa massa de água a 100 graus Celsius. Vamos lá? Que mole, não esqueça, latente sempre que mole. Ó, coloquei 100 aqui, 540 é o calor de vaporização, ou seja, o latente de vaporização. Está aqui, está fornecido na tabelinha para nós. Fiz a continha, vou precisar de 54.000 calorias para vaporizar essa quantidade de água aí, tá? Beleza, e aí? Aí, para chegar em 150, eu estou a 100. O vapor vai ter que sair de 100 a 150. E aqui não vai mudar de estado físico, vai continuar vapor. Então o calor é sensível. Que macete de novo. 100 de novo na massa. Só que agora eu estou no estado de vapor, gasoso. Ó. Então eu vou usar o calor específico 0,5, tá? Então 150 menos 100. Por quê? 150 temperatura final, temperatura inicial 100. Fiz a continha, 2.500 calorias. Ou seja, gente,
Para eu chegar em 150 graus Celsius, eu preciso fornecer 7.500 mais 54.000 mais 2.500, 64.000 calorias. E não só 10.000 calorias. Portanto, proposição 2, falsa. Correto? Olha só, 0,4. Para reduzir a temperatura desse corpo de água para menos 10, é preciso que haja a remoção de 11.000 calorias. Né? Então, ele quer jogar a temperatura para menos 10. Veja, a temperatura está 25. Eu quero jogar para menos 10. Então, primeiramente, de 25 vai para quanto, gente? Para 0. Para ele começar a solidificar, correto? Bom, de 25 para 0 não mudou de estado físico, o calor é sensível. Apliquei aqui macete, dá uma olhadinha lá, ó. Então, vamos lá, coloquei lá a massa. Estou até invertidinho aqui, mas não tem problema. Ó, a massa 100, o calor específico da água no estado líquido, 1, né? Está 25 graus Celsius. E a variação da temperatura, final menos inicial. Final, quero chegar a 0, inicial está 25, tá? Fiz a continha. Se quiser colocar, deixar negativo aqui, pode, né? Isso aqui é só para sinalzinho negativo, só para a gente perceber que essa energia está sendo removida agora, né? É um resfriamento, tá bom? Então, 2.500, beleza, chegamos a 0. Só que a 0 ele tem que solidificar. Se ele tem que solidificar totalmente, aí é latente, porque vai mudar de estado físico, certo? Nós temos lá que o latente de fusão é quanto? 80 e a massa é 100. Então, apliquei o que mole, 100 vezes 80. Então, eu preciso remover mais 8.000 calorias para passar totalmente para o estado sólido. Correto? Muito bem. Só que aí eu estou a 0, né? Eu tenho que chegar a quanto? A menos 10. Olha isso. Então, vamos lá. Sensível, porque não tem mudança de estado. Resfriamento de 0 a menos 10. Bom, sensível, que macete de novo. Então, coloquei lá o 0,5. Por que 0,5 agora, professor? Porque agora está no estado sólido, não é? Ó, o 0,5, a massa, tudo bem? Menos 10, 0. Né? Para chegar a menos 10 no final. Bom, aí tem que remover mais 500 calorias. Então, na verdade, o que eu tenho que remover no total? 2.500, 8.000 mais 500, né? Realmente, essa somatória dá 11.000 calorias. Olha que legal, gente. Para a gente, então, pegar a temperatura de 25 graus Celsius e jogar para menos 10. Olha só como é que a gente faz, tá vendo? Então, não esqueça, sempre que você perceber que não tem mudança de estado físico, aplica que macete, é sensível. Tem mudança de estado físico? Aplica que mole, é latente. Certinho? Olha só, então tá verdade essa proposição 0,4. Na 0,8, a UEM diz o seguinte: água líquida e vapor de água podem coexistir a uma temperatura de 100 graus Celsius? Ô, gente, pode sim, né? Na hora que a gente chega em 100 graus Celsius, o que acontece? Ó, a água começa a passar para o estado de vapor, né? E nessa temperatura, se ela começa a passar, automaticamente você tem um equilíbrio entre a fase líquida e a fase de vapor, tá bom? Então tá correta essa 0,8, essa foi mais facinha para nós aí, tá bom? Bom, para a gente melhorar ainda mais, eu trago aí alguns exercícios propostos para mostrar para vocês aí. Então, o que você pode fazer? Eu vou colocar o exercício para você e aí você dá um pause no vídeo, tenta fazer e na sequência eu mostro a resolução para você. Vamos lá? Beleza? Então, olha só, esse é o primeiro proposto, né? Exercícios novos, exercícios bem recentes aí, né? Do ano passado para a gente fazer, tá? Então, o que você faz? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e depois clica de novo aí, play de novo e verifica a resolução que eu vou apresentar para vocês. Certinho? Certo. Ele fala que duas porções de líquidos A e B de substâncias diferentes, mas de mesma massa, apresentam valores de calor específico respectivamente iguais a 0,58 e 1. Se ambas receberem a mesma quantidade de calor, sem contudo sofrerem mudança de estado físico, podemos afirmar corretamente que mesma quantidade de calor sem sofrer mudança de estado físico. Letrinha A. A porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura que a porção do líquido B. Variação de temperatura. Olha, sem mudança de estado físico, então a gente já vem, o que já vem na nossa cabeça? Calor sensível ou latente? Sensível, né? E as massas são as mesmas, não é? Então o que a gente teria que fazer? Ó, o que eu pensei, ó. Realmente a resposta já é a letra A, porque ó, pelos dados, eu aplico que macete para A e para B. Aqui ó, no ΔT eu estou pondo Δθ, tá bom? Mas é a mesma coisa, variação da temperatura, tá bom? Bom, então, se eu dividir uma pela outra, isso aí vai dar 1, porque ele falou que as quantidades de calor seriam iguais, tudo bem? Essa quantidade igual a essa, né? Se eu dividir uma pela outra, isso aqui vai dar 1, correto? Dá para cortar as massas, porque as massas são iguais. Aí eu fico nessa situação, multiplicando isso aqui, ó, eu vou ter que o Δθ, temperatura de A, variação da temperatura de A, seria o quê? Eu vou passar isso aqui multiplicando 1, ó, né? Calor específico de B vezes Δθ de B sobre o calor específico de A, certo?
Bom, e se você olhar nos dados lá, o calor específico do B, ele é maior que o do A. Ora, se ele forneceu os valores, olha lá para você ver, ó. 0,58 do A e do B é 1, tá vendo? Então, isso aqui vai dar maior que 1. Ora, se isso aqui vai dar maior que 1, logicamente, um maior que 1 multiplicando o delta-θ de B, o delta-θ de A vai ser o quê? Maior. Certinho? Olha que legal o exercício, galera. Então, realmente, a resposta é a letra A nessa questão 1 proposta que eu trago para você. Tá bom? Vamos mais uma? Vamos embora? Adivinha da onde? FUVEST. Um tempinho aí, dá pause, tenta fazer com bastante carinho para mim. Vai lá. Muito bem. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10. Após o equilíbrio térmico, olha só, galera, então, logicamente vai ter uma temperatura final comum para tanto por gelo quanto para água, né? 200 gramas de água, 50 gramas pesa a pedrinha de gelo, a água está a 30 graus e o gelo está a menos 10. Deu latente fusão, deu o calor específico do gelo e da água no estado líquido. Correto? Ele quer saber se esse gelo vai derreter totalmente e qual que é a temperatura de equilíbrio. Legal, hein, gente? Ano passado, hein, galerinha? Ó, veja bem, ó. Calor necessário para que todo o gelo atinja 0 graus Celsius e derreta. Então aqui eu já fiz direto. Tudo bem, ó? Porque para o gelo derreter eu vou aplicar o que macete, que é o sensível, correto? Né, para a gente chegar lá no 0 graus Celsius, tá? Menos 10, para chegar em 0. E aí eu já aplico o latente, certo, galera? Já para derreter esse gelo. Aí eu fiz aqui, ó, a massa do gelo, 50, calor específico 0,5, a variação, então, final inicial 0, menos 10, menos 10, né? Eu quero chegar em 0 no final. Massa de novo 50, tô somando, ó. Pode fazer separado, depois somar, é a mesma coisa, né? E o latente, no caso de fusão, que é 80. Fiz a continha, deu 4.250 calorias. Então, a gente teria que fornecer aí 4.250 calorias para a gente sair de menos 10 e chegar a 0. Correto? Muito bem. E derreter. Correto? 0, em 0 graus Celsius, derreter tudo, que eu já estou somando o latente aqui, tá bom? Bom, o calor necessário para que a água atinja o 0, né? Vamos supor, pensando que o equilíbrio vai ser a 0 graus. Vamos tentar. Vou aplicar aqui macete, 200 gramas de água, calor específico 1, temperatura final, inicial a água está a 30. Deu 6.000 calorias. Então eu teria que remover 6.000 calorias, que é diferente desse valor aqui, ó, né? Então, como é diferente, não deu jogo não. Portanto, não é possível que a água esfrie até 0 graus Celsius. Concorda? As energias são diferentes. Está aqui para você calculado, ó. Eu vou considerar o θE a temperatura de equilíbrio. Olha só o que eu vou pensar, ó. Calor necessário para que o gelo derretido, né, agora a água, atinja o equilíbrio. Então o gelo já derreteu, então já forneci essa quantidade de energia aqui para ele já derreteu, tá? Agora, para ele atingir o equilíbrio, o que eu faço? Eu aplico que macete de novo, porque ele vai continuar, né, no estado líquido. 50 gramas, calor específico 1, θE, que é a temperatura final de equilíbrio que ele vai atingir, menos 0, que é o que ele está. Aí deu 50 θE. Calcula, ó, calor necessário para que a água de 30 graus Celsius atinja o equilíbrio agora. Vamos lá, mesma coisa, ó. Ela continua no estado líquido, então eu aplico que macete, sensível, tá bom? Só que agora a massa lá, ó, da água 200, calor específico 1, θE, que é a temperatura de equilíbrio da água, e agora é 30, né, que ela está a 30 no início. Final menos inicial. Fiz a continha, deu 200, θE distributivo aqui, né, menos 6.000. Então, se eu pegar essa quantidade de energia aqui, ó, veja, que é a quantidade de energia que eu utilizei para derreter o gelo, certo, gente? Eu preciso dessa energia, não tem jeito, que é o Q1. Mais o Q3, que é a quantidade de energia que eu preciso, né, para que o gelo atinja o equilíbrio, mais a quantidade de energia que eu preciso para a água atingir o equilíbrio, logicamente essa somatória tem que dar 0. Correto? Monta uma equaçãozinha aqui, tá bom? É só a gente isolar e determinar o θE, que é a temperatura de equilíbrio. Olha que legal, gente. Temperatura de equilíbrio, menos 7 graus Celsius. Foi assim que caiu ano passado na FUVEST isso aqui, ó. Então, realmente, todo o gelo derreteu, lógico, né? E a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius. Perfeito, FUVEST 2019 para você. Bora lá mais um para fechar com chave de ouro esse aprofundamento nosso? Bora lá? Ó, A3. Mais um tempinho, dá pause, tenta fazer e depois olha a minha resolução.
Vamos lá então, ó. Uma quantidade de calor de 56.100 joules, agora está em joule, ó, é fornecida a 100 gramas de gelo que se encontra inicialmente a menos 10. Deu o calor específico do gelo, da água, o latente fusão, agora está em joule. Tudo bem, mesma coisa, mesmo raciocínio, tá? A temperatura final da água em graus Celsius é aproximadamente. Ele quer saber a temperatura final. Ó, quantidade de calor de 56.100 joules fornecida por um bloquinho de gelo de 100 gramas, que ele está inicialmente a menos 10. Ele quer saber quanto que é a temperatura final. Vamos pensar então, ó, tá no estado sólido inicialmente, tá bom? Vê se é isso que você pensou, ó. Então, fala aqui de calorimetria, né, que é assim que você vê na física e tal. O aquecimento vai ser de menos 10 a 0, certo? Então, de menos 10 a 0, o que vai acontecer? Nós vamos ter mudança de estado físico aqui? Não. Então, o calor é o que, gente? Sensível. Apliquei aqui macete, você já está craque, ó, 100. O calor específico lá do sólido, né, em joule, 2,1, né? Temperatura final, tá? Menos 10, final 0. Fiz a continha, deu 2.100 joules. Então, eu teria que fornecer 2.100 joules para sair de menos 10 e chegar em 0. Só que a hora que chegar em 0 vai derreter. Tá vendo que é tudo a mesma coisa? Então, é o derretimento total do gelo. Agora é o quê? Latente. Vamos lá? Que mole. Beleza, coloquei lá a quantidade de calor, 100 na massa. E aqui o calor latente, derretimento de fusão do gelo, que é 330, que ele falou lá para nós. Fiz a continha e deu 33.000 joules. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aquecer a água, correto? E esse aquecimento, pessoal, vai ser assim, ó, a quantidade de calor Q3 usada para aquecer a água é a diferença entre o calor total e os calores calculados, você concorda? Porque ele falou em 56.100 no total, não falou? Se essa aqui é a quantidade de energia para você chegar em 0 e essa aqui é a 33.000, a quantidade de energia para você derreter o gelo, isso mais isso, menos 56.100, né, vai fornecer para nós a quantidade de energia para a gente aquecer a água. Fiz essa continha aqui, ó, deu 21.000 joules. Tá? Então vamos calcular agora a temperatura a partir dessa quantidade aqui, dessa diferença. Apliquei aqui macete de novo. Então, 21.000 joules para a gente aquecer a água. Né? Coloquei lá, ó, massa 100 gramas, agora 4,2. Vamos voltar lá para você ver, 4,2 o calor específico da água. Tá vendo? Ó, no estado líquido, no caso, né? 4,2. E aí a temperatura agora? Final menos inicial. Inicial está quanto? Está 0. Quanto que vai ser a final? Né? Agora, se a gente fornecer essa quantidade de energia, no caso, para a gente aquecer a água, fazendo a continha, isso deu 50 graus Celsius. Tá certo, pessoal? Então, tá aí, letrinha D, a resposta dessa questão 3 que eu trago nesse aprofundamento para você com muito carinho. Aguarde que o próximo aprofundamento vai ser muito legal também e a gente só vai enriquecendo, melhorando para a gente conseguir enfrentar bem esses vestibulares no fim. Grande abraço para você, beijo, fui!